Olá galera, excelente dia, espero todos vocês estejam bem, em casa se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na disciplina de Sociologia, falando da Escola Paulista de Sociologia. Na verdade, ela tem uma grande importância já na década de 1940, ela revelou para a nossa sociedade nomes importantes como Octaviani, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso. E na década de 40, a preocupação era entender qual é o papel que o negro vai ter na formação da sociedade brasileira, qual é a posição que ele ocupa, e discutir a temática do preconceito racial na composição da sociedade brasileira. Não somente isso, entender qual era a relação social estabelecida entre negros e brancos na formação identitária brasileira. Por conta disso, após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco ela se viu interessada, sobretudo porque a Segunda Guerra Mundial nós tivemos muitos choques políticos, ideológicos, eugênicos, inclusive. A Unesco se viu interessada em promover, financiar pesquisas e estudos que discutissem justamente o papel que o negro vai ter para a sociedade, a sua importância, a sua composição social, e por conta disso o Brasil se tornou um grande celeiro, reduto deste investimento. Isso favorece a famosa Escola Paulista de Sociologia, onde a partir desse investimento direciona-se olhares automaticamente para a análise do papel histórico e sociológico do negro na composição identitária brasileira. Eu quero dar alguns destaques, algumas ênfases. Na verdade, se nós formos parar para analisar, a grande questão que o Brasil quis mostrar a partir da Escola Paulista de Sociologia era entender como o racismo estava presente no Brasil e como é que é possível também pensar nas outras sociedades a questão racial, criticar a própria questão da temática da democracia racial. Bom, democracia, igualdade, direitos e deveres, realmente. Mas será que os direitos e deveres eram iguais também para a população negra no cenário brasileiro? É o que nós vamos discutir a partir de Florestan Fernandes. Bom, e falando de Florestan Fernandes, ele tem uma grande obra publicada em 1964, que hoje eu quero discutir com vocês, chamada A Integração dos Negros na Sociedade de Classes. Florestan ele foi muito influenciado pela ideologia marxista, isso é importante, até já vemos um reflexo dela na perspectiva do título da obra, a ideia de classe, e como é que o negro ocupa a sua posição nessa classe, e como ele se relaciona com outras na sociedade brasileira. Na verdade, o Florestan está questionando a ideia, uma utopia, a fantasia de uma democracia racial. Mas Vinícius, vamos comparar a questão dos Estados Unidos e do Brasil. Os Estados Unidos nós tivemos toda uma questão de segregação socioespacial, uma discriminação étnica, onde o negro ele acaba sendo colocado à margem. Inclusive justamente se formos parar para analisar na década de 60 que nós temos a ascensão de lideranças, como por exemplo Malcolm X, pastor Martin Luther King, que começa a lutar pelos direitos civis e políticos do negro estadunidense. Agora, se nós formos olhar para o cenário nacional, realmente nós não temos esse caso de uma segregação socioespacial, étnica, explícita. Mas o que a própria figura do Florestan Fernandes está querendo questionar é que, por mais que houvesse uma integração entre brancos e negros, a estratificação e as oportunidades elas eram desiguais. Então, por exemplo, o branco ele vai ser sempre privilegiado, enquanto o negro ele é colocado à margem nas oportunidades de estudos, de emprego. A estratificação mostrava um grande abismo entre os dois grupos, entre as classes sociais. E é por conta disso que ele começa a enxergar que o negro não se pode falar, por exemplo, de uma democracia racial, porque nós não estamos falando de uma igualdade numa sociedade, de uma igualdade, por exemplo, quando os estudos de uma acessibilidade, se formos parar para analisar, o negro ele não tem a mesma oportunidade de estudos, por exemplo, como o branco teria. Ou ainda a questão do emprego seria desigual em relação à questão do branco, propriamente falando.
Então, o que ele começa a perceber é que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade, sim, desigual, ela é uma sociedade onde todos são valorizados pelo que tem e não pelo que a pessoa é propriamente dita, que a questão racial ela é muito presente, uma vez que o racismo ele está muito nítido e notório nas ações desenvoltas na sociedade, e que a igualdade de oportunidade ela inexiste, uma vez que o branco sempre é um grupo, uma categoria social favorecida. Agora, diferente da pegada do Florestan Fernandes, nós também vamos ter a figura do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, sociólogo, professor da Universidade de São Paulo, cursou, como falei, realmente as ciências sociais, e eu gosto de destacar uma obra dele, Dependência e Desenvolvimento. Vinícius, o título não está errado, não seria dependência ou desenvolvimento? Como é possível falar de dependência, de desenvolvimento tendo a dependência? É o que justamente Fernando Henrique começa a analisar, pensando na perspectiva da América Latina. Ele começa a perceber que a dependência com relação, por exemplo, ao Brasil e muitos outros países latino-americanos tinham da injeção de capitais estrangeiros, da presença do mercado, de empresas estrangeiras dentro do seu país, as famosas multinacionais ou transnacionais, isso poderia suscitar o desenvolvimento daquele país. Então é possível aliar a dependência em relação à concessão de empréstimos, como a própria questão do Fundo Monetário Internacional, mesmo que esse aumente a inflação, para se criar uma série de mecanismos e estratégias para que o próprio país se desenvolvesse, se tornasse industrializado, com uma industrialização potente, como esses países tiveram. Eu quero dar um destaque para vocês, sobretudo, quando a gente fala em relação do FHC, ele é um grande expoente da política neoliberal, onde automaticamente ele começou a adotar práticas de intensas privatizações. Privatizar é vender a estatal, perceba essa questão inclusive da dependência, vender a estatal para o capital estrangeiro, como aconteceu, por exemplo, no governo dele com a Vale do Rio Doce, onde ele acreditava que, dependendo do capital estrangeiro para a própria figura da venda da Vale do Rio Doce, era possível desenvolver o Brasil nessa área, porque acreditava-se que, não delegando as funções para o Estado brasileiro, mas a terceiros, no caso, a bancos estrangeiros, ao grupo de empresários estrangeiros, poder-se-ia desenvolver a Vale do Rio Doce de uma forma, muito maior se ela tivesse sido controlada pelo Estado. E eu quero dar um destaque também para vocês em relação à figura da FHC, que ele acredita que sim, é possível se falar de dependência econômica, dependência política, de uma política neoliberal para o país, e essa política neoliberal suscitar o desenvolvimento econômico do Brasil a partir da injeção do capital estrangeiro. Ele não nega a presença do estrangeiro para o desenvolvimento econômico do Brasil, mas ele acredita sim que é possível desenvolver o Brasil a partir da presença do estrangeiro e do seu capital no interior do país. Tá ok, pessoal? Grande abraço, aguardo as contribuições de vocês.